Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook novamente, infelizmente está desligada a guitarra porque são 11 horas da noite. E eu não vou tocar aqui, porque senão o vizinho vai vir com o cabo de vassoura, bater aqui embaixo, falar, para com isso aí, moleque dos infernos. Mas eu adoraria ligar aquele FR assim, botar pra gritar aqui com o meu fractal, mas tudo bem. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre pactos. Pacto, meu Deus do céu, tio Spook. Tudo aquilo que vocês não sabiam sobre pactos e como vocês são enganados por meio desse tipo de coisa, tá? Veja, é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, porque eu começo a ficar irônico, eu começo a fazer piadinha, e eu vou tentar ser mais respeitoso, embora eu não consiga. É muito bom. Vamos lá. Eu vou explicar para vocês conceitos de pacto e como vocês caem nos golpes desses caras, tá? É easy money, como ganhar dinheiro de idiotas, é vender pactos. Eu conheci, ao longo de toda a minha história, eu tô com 48 anos de idade, muita gente na internet, muitas pessoas na vida, que vinham com essa ideia de não, tem que fazer pacto, tem que vender sua alma, ou tem que fazer pacto com algum ser metafísico para que você se comprometa a algo. Peraí, tio Spook. Então, eu faço pactos com seres do mundo espiritual e se eu não conseguir atingir o objetivo, posso me dar mal? Sim e não. Eu conheço pessoas que fizeram um pacto com mestres budistas, mestres hinduístas, gente que realmente ali era de outras religiões que não afro, tá? Porque geralmente dentro das religiões afro é onde tem essas ramificações de pessoas que seja da quimbanda, do candomblé, algumas coisas da umbanda que acabam fazendo os ditos pactos. São pessoas que saem dos terreiros e acabam indo para uma carreira solo. Porque esse tipo de coisa no terreiro, se o cara não é dono, dificilmente ocorre, tá? Dificilmente, mas pode acontecer. Eu conheci um cara que ele teve acesso a um grande guru e chegou pro cara e falou, olha, eu quero ter acesso ao seu conhecimento, em troca eu vou levar todo esse conhecimento pro meu país e fazer com que isso prospere cada vez mais. O cara falou, tá bom, eu duvido. E o cara, esse guru era bem sacana mesmo, ele gostava de duvidar das coisas. E ele duvidou, deu todo o conhecimento para esse cara quando chegou aqui no Brasil, pum! Bateu de cara com diversas portas e não conseguiu. E esse guru, infelizmente, morreu. Esse grande professor, esse grande mestre morreu. E esse infeliz, ele ficou com uma dívida kármica. Veja, eu não queria estar na pele desse cara, nunca. Ele ficou com uma grande dívida kármica e ele não vai conseguir pagar. O que significa que ele, na próxima vida, vai se dar muito mal. Nunca gerem promessas ou dívidas que você não possa cumprir. Nunca. Porque você não vai prejudicar só a sua existência nessa vida. E esse cara, realmente, ele se prejudicou e muito, tá? Acabou ficando sozinho, as pessoas se afastaram dele, ninguém gosta mais dele. Ele se tornou uma pessoa abjeta, uma pessoa nula, um Zé Ninguém, realmente. Uma pessoa muito ruim ele se tornou, tá? Muito ruim. E isso se dá por essa energia da dívida kármica que foi gerada. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é, não façam promessas nem para os seus pais, nem para suas mães, nem para os seus filhos, de coisas que vocês nunca vão conseguir cumprir, tá? Eu lembro que eu era cabeludo. Aos 17 anos de idade eu tinha um cabelo enorme, ficava aqui passando do ombro já e adorava aquilo, tá? Eu gostava de um heavy metal, ia no show Pantera, Judas Priest, eu adorava, eu era headbanger. E aí meu pai fumava. E eu fiz uma aposta com meu pai. Eu falei, se você parar de fumar, eu corto o cabelo. Ele falou, feito.
No dia seguinte eu cortei o cabelo. Meu pai parou de fumar por 15 minutos. Depois disso ele voltou a fumar e eu me fudi. Não consegui deixar mais o meu cabelo crescer. Tá? Então eu sinto falta do meu cabelão? Puta, se eu sinto, eu gostava do meu cabelão. Mas não consegui. A promessa foi algo muito ruim, meu pai se deu mal nessa promessa. Mas foi uma promessinha de brincadeira. Meu pai queria que eu cortasse o cabelo. Então ele simplesmente viu o útil ao agradável. Meu pai parou de fumar um tempo, depois voltou, parou e voltou. Beleza, faz parte da vida. Mas quando a gente fala sobre pactos, a gente tem que entender certos princípios. O que é um pacto? Com quem você faz um pacto? Com que religião você faz um pacto? A grande dúvida, e que vai sempre pairar na cabecinha de vocês, eu quero que vocês entendam, se cada religião tem uma crença, cada religião tem um Deus, cada religião tem um princípio, com quem eu estaria fazendo pacto? Porque, em tese, eu teria que fazer pacto com todos os deuses de todas as religiões. Se eu vou ter um pai de santo sendo cristão, vocês no caso, né? Então vocês são cristãos. Você vai até um pai de santo para fazer um pacto, você não teria que fazer um pacto com algo da sua religião? Ou seja, você não teria que então ir atrás de um padre, um pastor, mas você vai atrás de um pai de santo? E o pai de santo vai te falar para você fazer um pacto com o Exu, com o Pombagira, com o Exu Mirim, ou com alguma figura da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. Mas você não é cristão? Para que você vai fazer um pacto com uma divindade que você nem acredita que existe? Essa é a primeira coisa que vocês têm que se perguntar. Por que eu vou fazer um pacto com algo que eu não acredito? Segundo, será que aquelas figuras realmente existem? Será que Exu existe? Será que Pombagira existe? Será que existe algo por detrás desse princípio do pacto ou eu estou gastando dinheiro à toa? Eu conheço pessoas de 880 na internet. Eu conheço pessoas que realmente seguem princípios da Quimbanda, do Candomblé, e realmente fazem os princípios de pacto claramente não funcionando, porque eu, de novo, não acredito que pacto funcione, tá? Para mim, pacto não funciona em hipótese alguma, mas realmente eles seguem alguns ditames e dizeres baseados na crença deles. Eu conheço gente que se prostitui, saindo de diversas crenças. O cara pode sair do cristianismo, vira judeu, do judeu ele vira messiânico, do messiânico ele vira, volta por presbiteriano, depois ele cria lá uma identidade hindu, e o cara fica pulando de galho em galho. É sério, isso existe na internet. Cara que pula de galho em galho e se transveste de cosplay do que ele quiser. E por último, aquela figura que não acredita em nada disso, mudou completamente sua opinião sobre qualquer tipo de crença, se tornou completamente cético, mas veste a roupa ainda da sua crença e te vende um pacto porque precisa da sua grana, e não necessariamente porque acha que faz efeito. Então ele vende aquilo que você quer e não aquilo que realmente ele acredita. Isso existe em toda a internet, isso existe na vida. Então você está roubado, você está numa roubada. Porque você faz pacto com algo que você não acredita, você realmente acha que vai dar certo e não dá, e você gasta dinheiro sustentando um pai de santo que depois te ameaça, dizendo que se você for na polícia, ele vai te prejudicar. Isso eu já vi também acontecer. E principalmente quando você, católico, cristão ou espírita, vai fazer o dito trabalho de morte. Eu vi uma figurinha que coloca o nomezinho no caldeirão e diz que a pessoa vai morrer. E você paga 10 mil reais para esse infeliz para que essa pessoa morra. Eu gostaria muito que o Ministério Público fizesse vistas a esse tipo de situação na internet, porque o cara está ganhando rios de dinheiro, achando que está matando pessoas, e você parte do princípio de que realmente o seu inimigo vai morrer se ele botar o nomezinho no caldeirão. E esse cara está milionário hoje, porque você acha que realmente o seu inimigo vai morrer assim. E o cara, obviamente, não tem como matar ninguém com o mundo espiritual. Dentro de uma análise quantitativa e qualitativa, se o mundo espiritual realmente fosse uma arma, eu já tinha matado metade do mundo, fácil. Ué, é só realmente atrair as energias aqui dos espíritos e mandar matar. Funciona? Não. Não funciona. Tanto que quando eu fui ameaçado de morte na internet por um pai de santo, o pai de santo ele não ia me matar por meio da magia, ele iria contratar um pistoleiro. E ele ia fazer com que fosse a magia que tivesse me matado. É sério.
O que vocês têm que entender é, vocês simplesmente são gado de massa de manobra para essas figuras, para vocês alimentarem eles com dinheiro. E aí eles passam a fazer trabalhos mágicos para vocês e vocês acreditam que realmente funciona. Eu não vi um testemunho de pessoas que realmente conseguiram matar alguém com magia. Eu não vi. Até porque se uma pessoa chegar publicamente e falar que aquele pai de santo lá realmente funciona, viu gente? Ele conseguiu matar um inimigo meu. Acho que o Ministério Público e a polícia não iam gostar muito de escutar esse tipo de coisa e o pai de santo ia ter que mudar novamente a sua identidade. Mas vamos lá. Dentro desse princípio, então, que você como católico cristão ou espírita, geralmente kardecista, né? Vai trafegar em religiões que vocês não acreditam para poder fazer pactos. Geralmente ou é junto a magos, magisters ou sei lá quem, né, os ditos caras que usam manto, capuz e tudo mais, qual vocês também não acreditam, ou mesmo dentro dos ritos afro, que são ramificações que fazem esse tipo de coisa. A Quimbanda faz e talvez o Candomblé. Porque eu não conheço o Candomblé. Eu sei que tem quimbandeiro que faz pacto e vende esses pactos. E a Umbanda, eu nunca vi pacto dentro da Umbanda. Eu fui médium da Umbanda por 10 longos anos da minha vida e eu nunca vi pactos acontecendo. Pode acontecer? Não coloco minha mão no fogo por ninguém. Pode acontecer, sim. Então você chega lá e o cara joga os búzios, ou tira as cartas, ou faz o que for, e diz, você, Mizifi, vai ter que me pagar 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais para fazer um pacto. E te atormenta. Faz da sua vida um inferno para que você pague. E você paga. Porque você não só vai ter medo do pai de santo, da mãe de santo ou do quimbandeiro, mas você também vai ter medo da coisa que já entrou no brinquedo, não é mesmo? Que nem Play Center, entrou no brinquedo, não tem mais como sair. Eu recebi um testemunho, e está no canal, já foi publicado, de um cara que foi atrás de um pai de santo, e o pai de santo ameaçou o cara, caso ele não fizesse o pacto, ele iria jogar as entidades do pacto contra o cara. E o cara teve que pagar, então, uma fortuna para o pai de santo. E muitas vezes as pessoas têm medo de denunciar esses pais de santo, achando que as coisas vão se voltar contra eles. E aí complica. Quando você vai então nesses lugares, o dito magister, que é o cosplay de diversas religiões, ou aquele que realmente segue os ritos afro, né? E vai sacrificar um animal para que você faça o seu dito pacto com Exu Lúcifer, Exu Caveira, Exu Tiriri, Exu Marabô, ou o que for. Ou você vai nesse mago que não é mais mago, que acha que é mago, mas que vende o que você quiser e que faz os seus trabalhos mágicos e seus ritos, né? De acordo com o que ele acha que é, porque ele já não segue mais princípios de religião nenhuma. Você vai trabalhar com duas possibilidades. Uma ideia é um ser metafísico, que ele predetermina que existe, ou objetos reais do mundo real. Então ele vai trabalhar com uma subjetividade anômala de acordo com a crença de cada indivíduo. Então na hora que você chega lá na Quimbanda, ele tem os princípios mágicos da crença dele, coisas que ele predetermina, coisas que são então dentro de um padrão, ou coisas que não são de um padrão que ele aprimora, mas não importa, são princípios que ele desenvolve, vai ter sacrifício de animal, e ele vai trabalhar com um ser metafísico chamado Exu, Exu Lúcifer, Exu Tiriri, Exu Marabô e tudo mais. Veja, existe um livro de Mircea Eliade, e bem como trabalhos acadêmicos na USP, que nós já trouxemos aqui, que explicam o que é um Exu. O Exu, Oxóssi, Iemoja, todas essas figuras que nós vemos hoje dentro dos ritos africanos, eles são princípios de uma religião muito antiga, na qual acredita-se então que um rio é um deus, Iemonjá. As matas são Deus, Oxóssi. Cria-se então a figura do Ifá, que é quem rege o jogo de búzios, dos 16 Odus. É simplesmente uma figura que foi criada para poder então reger o jogo de búzios. Então você tem figuras da natureza. A mesma coisa que Mircea Eliade escreve nos seus livros sobre as primeiras manifestações, quando um raio atravessa o céu e os primeiros homídeos, né, os primeiros seres humanos que começaram a povoar a Terra, olharam para cima e falaram, caracoles, isso é um Deus.
Isso pode me matar, então ele predetermina a minha existência. Se predetermina a minha existência, ele é mais forte que eu. Então eu estou diante de um Deus. Então nós já temos as primeiras religiões sendo formadas. Se Iemanjá é um rio, ela não pode ser uma figura real. Ela é simplesmente um emblema, um símbolo de uma natureza. Mais nada. O que trafega dentro, então, desses ritos são pessoas que morreram e que passam, então, a trabalhar junto do que são as 7 linhas da Umbanda. Então, cada uma dessas figuras de nome que antigamente eram conhecidas como elementos da natureza e passam a ser uma personificação da natureza, são simplesmente obsessores. Então, você está fazendo um pacto com espíritos de pessoas que faleceram. Então, peraí. Eu vou fazer um pacto, então, com, sei lá, o primo do meu vizinho que morreu. Sim. E não é nenhum Deus. É simplesmente um espírito. Eita, então eu estou gastando dinheiro à toa? Tá, simplesmente você está fazendo um pacto com um espírito. Ah, então não rola, não é nenhum Deus, nunca será um Deus. É simplesmente uma consciência de um espírito que morreu. Tá, mas e Lúcifer? Nós já falamos. Lúcifer dentro da Vulgata significa Luxifurgius, Luciferes, ou seja, faça-se a luz. Era um termo designando então a luz de Vênus sobre a própria Terra. Existe o conceito de Jesus Lúcifer, que era o Jesus, quando entrava nos lugares, ele fazia luz. Lúcifer nunca foi um demônio, nunca foi um diabo, nunca foi nada. Simplesmente acharam uma maneira de criar temerosidade a vocês, católicos e cristãos, que precisam ter medo de algo, porque assim a igreja ganha dinheiro sobre a crença de vocês. E veja, né? De novo, Lúcifer, ele vem do latim, ele é algo relacionado a uma mística, uma máxima católica, cristã. Por que trafega nos ritos africanos, então? Não é mesmo? Se a gente já tem o Exu, que seria então uma manifestação de algo ligado à matéria e que possivelmente poderia então interferir dentro dessas linhas de algo mais terreno, algo mais... o que eles consideram como uma ação mais material, mais terrena, poderia ser a representação de Lúcifer. Então, quando você vai numa loja de Umbanda, você vai ver o cara com o rabinho e o chifrinho, que na verdade é só uma mística, uma máxima, da mistura de arquétipos entre o catolicismo, o cristianismo e os ritos africanos, trazidos pelos escravos para o Brasil. Mais nada. Deus. Deus é um conceito de um ser metafísico. O Deus hebreu é diferente do próprio Deus cristão, que é diferente do Deus do Islã, que é diferente dos deuses egípcios, que é diferente dos deuses da Noruega, da Finlândia, da Suécia, do que for. Cada lugar tem uma representação do conceito de Deus. Isto é uma mitologia, isto são princípios ligados ao rito, ethos e mito de cada religião, bem como uma máxima na qual eu já falei, é uma subjetividade anômala de cada experiência de cada indivíduo, do que ele passa a acreditar que é um Deus. Veja, eu achei muito engraçado, uma vez teve na MTV uma mesa redonda de religião, onde foi representantes de todas as religiões, inclusive dos Hare Krishnas. E cada um tem uma representação do que é o arquétipo de Deus, e o Hare Krishna acredita que é um homem. É um homem todo dourado que fica lá em cima olhando todo mundo. Quem é que está certo? De novo, ninguém está certo. Deus é uma representação daquilo que você acha que é um ser metafísico, que representa, então, a sua religião, aquilo que você acredita. Considerando que nós temos centenas de religiões no planeta, desde a origem, né, das primeiras manifestações do que seria uma religião até os dias de hoje, talvez somem centenas de religiões, cada um tem um princípio de que acredita em Deus. O que é o seu Deus? Então você está fazendo pacto com o que Deus? Entende? O Deus que ele quiser te vender. É isso que você não entendeu. O Deus que ele quiser que você engula. Ele simplesmente vai criar uma figura mitológica baseada no seu medo, na sua temerosidade, para te vender a representação de um ser divino, para que você faça o seu dito pacto. E quanto custa um pacto?
Veja, eu dei uma olhada na internet, tem pacto que pode custar entre 2.000, 3.000 até 10.000 reais. Sabe, tem figuras aí que cobram 10.000 reais para você fazer um dito pacto com alguma coisa que ele criou, inventou, para que você faça então a sua venda da alma, ou trabalho de destruição e morte, ou mesmo você faça falsas promessas que nunca vai conseguir cumprir. Hoje eu entrei em discussão com um rapaz no box que disse que Lady Gaga fez um pacto e conseguiu a fama dela. Eu nunca vi tamanha idiotice. Novamente, Lady Gaga estuda música desde criança. Desde criança. Ela estuda e se dedicou à música. Christina Aguilera era cantora do Disney Club. Ela participava dos programas da Disney. Aos 16, 17 anos, estourou. Por quê? Porque a sua voz atingiu uma maturidade em que chamou a atenção de pessoas. A vida é assim. Eu lembro que quando o Ian Malmsteen veio para o Brasil, ele foi no prédio da Gazeta, né? E o pessoal do Objetivo lá, né? A molecadinha, foi fazer perguntas para o Ian Malmsteen. Logo, o cara mais estressado do mundo da música, o cara mais sem noção, que levanta e manda todo mundo para a Punta del Leste, derruba a mesa e vai embora. O moleque perguntou se era verdade, se ele tinha feito um pacto com o demônio. Veja, de tantas coisas legais para perguntar para o Ian Malmsteen, o cara vai me perguntar se ele tinha feito o pacto com o demônio para ser o melhor guitarrista do mundo. Cara, é sério, é de chamar o moleque de imbecil na cara dura. Entendeu? Tantas coisas legais para perguntar para o melhor guitarrista do mundo sobre técnica, sobre estudo, sobre habilidade, sobre desenvolvimento na guitarra, sobre formas de estudo, quantas horas o cara estuda. O cara vai perguntar se ele fez pacto. Eu tenho aqui na minha mão Gary Moore, Still Got the Blues. Ele estudando música. E ele ainda estudando música. O Gary Moore, infelizmente, morreu. Por problemas de saúde. Natural, ok? Antes que alguém fale, foi o demônio. Não, imbecil, não foi o demônio, tá? Então, assim, é uma pessoa que estudou. Música se estuda. Música bota a bunda na cadeira e fica estudando 4, 5, 10, 15 horas por dia. Inventa-se horário, entende? Caras nunca largam a guitarra. Nunca. Sempre que eu posso, eu tô com a guitarra no colo, fazendo exercício físico. Sempre. 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 Seja essa, seja minha PRS. Sempre. Sempre estudando. Sempre atrás de sonoridade. Sempre. Não tem essa de, conseguiu porque fez o pacto. Não seja idiota. Não seja idiota. As coisas acontecem porque você estuda. As coisas acontecem porque você se dedica. As coisas acontecem porque você faz acontecer. Novamente, eu tenho um livro muito legal que chama História do Jazz. Tá aqui. História do Jazz. Maravilhoso. Um dos livros mais legais que eu já li sobre toda a história de como se deu o jazz. Tá? Como é que se deu o jazz? O jazz se deu através de negros, escravos, que foram para os Estados Unidos, e ali eles criaram uma musicalidade. Cada lugar nos Estados Unidos, então, desenvolveu uma música, um ritmo, uma forma. Existiam negros que iam para as lavouras, existiam os negros que iam, né, para o algodão, que eles chamam de Commonwealth, que eles chamam, né, do cinturão do algodão. Lá tem o milho, o algodão. Você tinha das ferrovias, então eles cantavam enquanto construíam as ferrovias. E aí, os alemães, saindo da Europa, foram para Nova York e criaram a Blue Note Records. E eles passaram, então, a acompanhar todo o estilo de jazz e blues que começou a fomentar nos Estados Unidos entre os bairros, os clubes noturnos, as habilidades do jazz, o desenvolvimento da música, Coltrane, Miles Davis, o próprio David Brubeck, que é maravilhoso, entendeu? Um dos pianistas mais geniosos assim, que eu já vi. O cara é algo incrível ver o cara tocar. Todos eles tinham um temperamento bem complicado, mas é incrível a beleza do cara, as frases. O Take Five é uma música linda.
Então você vê realmente a coisa acontecendo. Por quê? Porque as pessoas estavam no lugar certo, na hora certa, e estudavam. Não precisava de pacto, somente um imbecil faz pactos. Porque você não precisa disso, o que você precisa é sentar a bunda na cadeira, ter um professor, uma pessoa que te ensine aquilo que você quer aprender. Quer aprender programação? Vai atrás de cursos de programação. Eu quero aprender a tocar música? Vai atrás de um professor de música. Ah, eu quero aprender pintura? Vai atrás de alguém que pinte para te ensinar. Não é um pacto que vai mudar a sua vida, é você que vai mudar a sua vida. Não gaste dinheiro fazendo coisas que não vão funcionar, porque você vai chegar atrás desses pais de santo, dessas mães de santo, e o cara vai falar para você, é 10 mil reais e você vai assinar uma responsabilidade de que você vai estudar música durante 10 horas por dia, caso contrário, o Exu aqui vai puxar o seu pé. Cara, desculpa, eu não preciso gastar 10 mil reais para assumir uma responsabilidade desse tipo. Você compra uma guitarra por 2,5 pau, 3 mil reais no Mercado Livre e o restante você paga um professor. Acabou. Eu não preciso assumir responsabilidade por meio de um ser metafísico. Eu preciso assumir responsabilidade com um professor de verdade de música e não um ser metafísico que eu não sei que existe e que eu vou então fazer um dito pacto com algo que não faz parte nem da minha crença e eu vou estar dando dinheiro que eu poderia utilizar de uma maneira sábia para usufruir para recursos reais, adquirindo uma guitarra para poder estudar música com um professor de verdade e não fazendo um pacto. Não é isso que vai te transformar no melhor guitarrista. É o seu tempo, como você administra o seu tempo, saindo das redes sociais e estudando música. É isso que te faz um excelente guitarrista. Esquecer as redes sociais, desligar por 4, 5 horas tudo, ligar o metrônomo e ficar fritando os dedos com os metrônomos. Só assim. Só assim. Ficar fritando. Bem devagar. É assim que a coisa funciona. Só assim. Entende? Você não precisa de pacto. Você precisa de um belo professor para aquilo que você quer aprender e seguir em frente com a sua responsabilidade, com o seu compromisso ao longo da sua vida. Não gaste dinheiro com esse tipo de coisa. De novo, é o que eu falo. Vocês vão pagar por um cara que faz cosplay de mago, um cara que não acredita em mais nada, ou um cara que vai sacrificar demais para poder realmente vender uma ideia de algo que você pode sozinho conseguir, por meio de esforço, por meio de aprendizado, por meio da sua própria pessoa, conseguir estudar música e ser alguém, desenvolver-se, aprender, qualquer coisa que você consiga. Gente, hoje o mundo está aberto a todas as possibilidades lindas para que você seja alguém. Em 1975, quando eu nasci, era difícil você ter acesso à informação. Para você realmente estudar música, você tinha que tirar o seu carro da garagem, ir até um conservatório, sentar a bunda lá e ter aula, e depois voltar e continuar estudando. Hoje, pela internet, você consegue fazer tudo. Poxa, eu tive acesso com professores maravilhosos. Maravilhosos. Sabe, Rafael Neri, eu assisti às aulas dele, um puta cara que tem uma didática maravilhosa. Eduardo Ardanui, um puta guitarrista. Em 1990 o cara já estava tocando guitarra no Monsters of Rock, enquanto eu estava lá com os meus 15 anos, sei lá, sabe, 20 anos de idade. Então assim, você está diante de pessoas que fizeram a história, pessoas que realmente foram atrás dos seus interesses, pessoas que construíram possibilidades. Num clique, você tem a total informação. Na minha época, não era assim. Na minha época era complicado. Então é mais fácil você seguir os seus sonhos, é mais fácil você construir a sua vida, é mais fácil você ser alguma coisa hoje do que naquela época. A internet fez pessoas, a internet aproximou pessoas, a internet construiu sonhos, a internet tornou o Zé da esquina, que tinha, sei lá, uma lojinha pequena, em algo conhecido. Entende? É isso que eu falo para vocês. Vocês não precisam de pactos, vocês precisam estudar. Hoje, infelizmente, com as mídias, com a internet, as pessoas gastam mais tempo com inutilidades do que realmente fazendo coisas boas na vida. A gente fica muito preso
à internet e não consegue fazer. Por isso que antigamente você tinha guitarristas extremamente virtuosos, um Steve Vai, um Joe Satriani, um Jeff Beck, pessoas que realmente tinham habilidades que você falava, cara, olha esse cara tocando. Um Stanley Jordan, sabe, que mudou a história. O Stanley Jordan com os double taps dele, com two hands, você fala, cara, que coisa linda de se ver. Hoje as pessoas gastam tempo na internet defendendo ideologias, brigando por conceitos dentro do Twitter, hoje o X, ou mesmo em redes sociais, fazendo vídeo um atacando o outro, e perderam completamente o bom senso e o rumo de suas próprias vidas. O que eu falo é, tomem a rédea daquilo que vocês querem ser, tomem a rédea daquilo que vocês desejam, criem ambições, criem metas. Você não precisa fazer pacto com ninguém, você só precisa sentar a bunda na cadeira e falar, escrever um papel dizendo o que eu preciso ser, o que eu quero ser, o que eu almejo ser. Você vai ver que a cada ano isso vai mudando. Cada ano isso vai melhorando, ou cada ano você vai mudando um pouco da ideia e vai colocando novas coisas. Não saiam do foco, não deixem as pessoas tirarem o seu foco. Sério. Eu fiquei muito tempo sem estudar música. E eu fiquei muito tempo longe da música porque aconteceu um problema na minha vida e eu realmente me senti mal por isso. Em 1990, eu tinha um carro. Com esse carro eu levava meu irmão para a escola, pegava meu irmão na escola. Com esse carro eu ajudava meus pais em casa, ok? Aonde eu moro, a gente nunca teve problema com esse tipo de coisa. Eu, desde os, 16 anos, 17 anos, eu já dirigia. Então, aqui no bairro nunca teve problema com relação a isso, tá? Com o tempo, obviamente, o bairro foi crescendo, foi criando mais chatice, mas eu pegava o carro e andava tranquilamente pelo bairro, sem problema, e ajudava meus pais. Infelizmente, na época, o carro quebrou. E foi de minha responsabilidade ter que arrumar o carro. Eu não tinha dinheiro na época. Eu vendi tudo que eu tinha, meu amplificador, minha pedaleira Zoom e minha guitarra Ibanez, para poder pagar o conserto do automóvel. E aquilo me deixou muito chateado, porque eu abri mão do meu sonho, e eu estudava, 9 horas por dia. E eu abri mão do meu sonho de poder tocar, compor, criar, por uma questão da vida. Só depois de 10, 15 anos é que eu consegui voltar a colocar minha vida em ordem e consegui juntar dinheiro para comprar uma guitarra. E assim foi. Eu fui comprando, trocando, comprando, trocando, comprando, trocando e fazendo rolo, fazendo rolo, fazendo rolo. E fui sempre adicionando um pouco mais de dinheiro, mas eu já tinha a guitarra como moeda de troca. E com o tempo eu fui colecionando guitarras, e com o tempo eu fui colecionando pedais, e com o tempo eu fui adicionando um pouquinho mais na minha vida, e até chegar nos dias de hoje e ter realmente a coleção de guitarra que eu mais gosto e que me faz feliz. Porque é algo que eu possa estudar, é algo que eu posso colocar no colo e falar, meu, vamos fechar os olhos, esquece os problemas da vida e toca. E eu fui. Achei professores, tive contato com muita gente legal, aprendi por meio de muita gente legal e fui estudar. Não precisei de pacto, não precisei vender minha alma, eu não precisei acreditar em seres metafísicos, eu acreditei em mim. E honestamente, se você tem um Deus e acredita nesse Deus, eu acho que não tem uma coisa mais legal do que você olhar para cima e falar, meu, deixa comigo, não se preocupa não, eu cuido da minha vida, eu sigo a minha vida. Eu sigo o meu sonho. Você só assiste aí de cima enquanto eu realizo aquilo que eu desejo. É isso que vocês têm que fazer. Parem de procurar idiotice, parem de fazer sacrifícios de animais inocentes em pró a sua vaidade de querer fazer um dito pacto com um ser que você nem acredita que exista. E de novo, eu posso conjurar qualquer ser do mundo espiritual aqui na minha casa. Seja Lulu da Pomerânia, seja qualquer criatura. E vocês vão ver que essas criaturas que vocês fazem pacto são somente espíritos de pessoas que faleceram
que estão trafegando aí. Somente isso, mais nada. Vocês estão gastando dinheiro, alimentando, infelizmente, pessoas que ganham dinheiro com a ingenuidade e a ignorância de vocês. Não precisam de pacto, não precisam fazer pacto, vocês só precisam adquirir habilidade e capacidade, seja nessa vida ou nas próximas vidas, para realizar o sonho que vocês tanto querem. Novamente, Slash não tornou-se um guitarrista tão famoso se ele não sentasse a bunda na cadeira e tocasse. Nick Cise, infelizmente, é um incompetente até hoje, né? Foi um milagre ele ter aprendido baixo. Mas beleza, Nick Cise, eu até dou uma trégua aí pra você, tá? Mas assim, música a gente senta e aprende. Música a gente dedica tempo, esforço e vai atrás. Tudo aquilo que vocês quiserem aprender na vida é somente por meio de esforço, de aplicação, de dedicação, de você realmente fazer. E você não precisa de um pacto, você não precisa fazer isso. O que você precisa é um compromisso com você mesmo. Não precisa de um ser metafísico ali se eu não estudar 1 hora de música hoje, o cramunhão que fez o pacto lá, ele vai me atormentar, vai acabar com a minha vida. Não, gente, não tem nada disso. O que você precisa é assumir uma responsabilidade com você e estudar. É só isso, tá bom? Parem de fazer besteira, parem de alimentar essa rede de pessoas, de novo, que nem acreditam no que eles mesmos fazem, tá? E passam então a te comercializar algo que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Mas para eles faz, porque infelizmente eles ganham muito dinheiro com a ignorância das pessoas. Não seja ignorante. Estude, aprende, dedique-se e cuide da sua própria vida. Essa é a verdade, tá? Lady Gaga estuda música desde criança. Christina Aguilera já estava no Disney Club cantando enquanto você não tinha nem nascido, tá? Idem para os melhores músicos do mundo. Os caras são os melhores porque eles têm habilidade, capacidade, tiveram os melhores professores, seguiram o sonho deles e lutaram até o final. Tem muita gente que passou fome na vida para poder ser um grande guitarrista. Tem muita gente que abriu mão de família, tem muita gente que abriu mão de sonhos, de seguir em outros caminhos para se dedicar somente à música. Só basta você ver o filme Whiplash. Whiplash é exatamente o que eu falo. É seguir em frente, lutar, ir atrás do seu sonho, das suas ambições. Whiplash é o símbolo exatamente daquilo que eu falo para vocês, tá? De novo, vocês não precisam de pactos, vocês não precisam acreditar em nenhum ser metafísico para seguir em frente. Vocês precisam acreditar em vocês. Não deixem as pessoas puxarem o tapete de vocês. Não deixem as pessoas ditarem o que vocês devem ou não fazer de suas vidas. Vocês vão atrás dos seus sonhos, tendo em vista as habilidades e as capacidades de cada um. Música se aprende, música se dedica, música vai atrás. É assim que funciona, tá bom? Então é isso. Acho que o vídeo ficou longo, mas é algo que eu precisava desabafar com vocês, porque toda vez que eu faço um vídeo falando sobre isso, sempre vem alguém e vem encher o meu pacovar, tá bom? Então é isso. Novamente eu agradeço a todos, muito obrigado. Obrigado por fazerem parte do canal Spook Houses, obrigado por assistirem e realmente entenderem o que eu falo para vocês. Eu tenho mais de 30 anos de estudos de religião, tá? Eu estou terminando mais 2 cursos agora de pós-graduação. Esse ano eu termino, tá? Neurociência com foco na consciência e docência e ensino religioso. Depois eu vou para Ciências da Religião e fecho com chave de ouro toda essa gama de pós-graduação para poder ensinar vocês cada vez mais dentro das experiências que eu tive e agora academicamente mais ainda melhorando todo esse aprendizado, tá? Novamente, são mais de 30 anos de estudo, são só, imagina, 10 anos de vivência dentro só do espiritismo kardecista e da Umbanda como médium de incorporação. Junto, também fiz 12 anos na Ordem Rosa Cruz, no Martinismo, na Sociedade das Ciências Antigas, só para vocês terem uma ideia. Então assim, imagina, 12 anos aprendendo sobre ocultismo, 10 anos aprendendo sobre espiritismo kardecista mais a Umbanda. Eu trabalhei em 5 casas de Umbanda, incorporando e atendendo pessoas. Eu sei o que eu estou falando, eu sei, eu tenho know-how, tenho experiência e eu vivi isso. Fora, obviamente, dentro do budismo, onde eu adentrei em 2007 no primeiro templo budista. Em 2017 eu fiz votos e me tornei um praticante de uma das mais antigas tradições do budismo do mundo, o budismo tibetano Vajrayana, tá? O qual hoje eu dedico toda a minha vida para esse tipo de religião, essa crença,
tudo ligado ao rito, mito e ethos dos mais antigos do mundo e que não precisa de sacrifício de animal, tá? Então é isso. Como todo mundo que sabe, eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam, para que por meio de técnicas complementares eu possa complementar a medicina e não substituir. Nós complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores, sem o cobro. Por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro e Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Você clica em qualquer uma dessas abinhas e você vai ser levado aí a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder. Isso vai ser utilizado, obviamente, para ajudar o canal e para os meus estudos também, tá? Porque eu já escolhi meu próximo professor de música para o próximo ano, que vai ser o Sr. Mozart Mello, tá? Um dos maiores e melhores professores de música do Brasil. E eu falo para vocês, muitos professores de música são excepcionais. De novo, o Rafael Neri é um puta músico, um puta guitarrista. Eu gosto muito do Eduardo Ardanui, eu gosto muito. Tem o Tiaguinho, não vou lembrar o nome dele. Mas são professores assim que me ajudaram bastante, ainda me ajudam, me auxiliam dentro do meu aprendizado. Então, busquem sempre os melhores. Para ser o melhor, vá atrás, persiga pessoas que realmente são boas no que fazem. Sério. Assim vocês vão ter exemplos muito bons para seguir, tá? E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. E vejo vocês nos próximos vídeos. E sem impactos, vocês não precisam disso, não precisam alimentar essa indústria. O que vocês precisam é mente no lugar, cabeça no lugar, corpo no lugar e seguir os seus sonhos, acreditando em vocês, que é isso que faz a diferença. E bons sustos a todos nós.